Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao podcast Startup Ciência. E hoje o meu convidado é o professor Genésio, professor da UPE e um dos maiores divulgadores do empreendedorismo e inovação em Pernambuco. Seja muito bem-vindo, Genésio. Obrigado, Ed. Muito bacana aí sua iniciativa de fazer um podcast sobre ciência e inovação. Um tema importante, hein? Pois é, muito importante para o profissional do século XXI, né? E, Genésio, por gentileza, primeiro eu queria perguntar, pedir para você se apresentar melhor para os ouvintes. Qual é a sua formação? Qual é a sua atuação nos últimos anos? São vários papéis, né, Ed? Mas eu sou professor, né? De origem, assim, é o que eu gosto mais de ser apresentado. Inclusive, todo mundo me chama do professor Genésio, professor de empreendedorismo. Só que eu fiz um doutorado em um grupo de pesquisa em tecnologia educacional e passei a ficar um pouco inquietado com a educação e propor modelos diferentes de educação empreendedora. Foi daí que eu criei o Células Empreendedoras, que é uma empresa que propõe novos modelos e implanta esses modelos, sobretudo na linha de inovação e empreendedorismo. Tá? Aí, a partir desse sucesso no Células Empreendedoras, né, porque eu passei a ganhar prêmios, fiz alguns dos maiores programas de educação empreendedora do país, por exemplo, lá no Mato Grosso, no Ministério da Educação. Agora estou fazendo programas grandes também na Universidade de Pernambuco. Eu fui convidado para a Campus Party, né, para ser embaixador da Campus Party. Muito bacana, Genésio. E já já a gente aborda essa questão da Campus Party, que é muito interessante, sabe? Mas, Genésio, eu compartilho um pouco dessa sua inquietude sobre o sistema educacional tradicional nas universidades, né? Então, eu queria perguntar, por favor, o que é que mais te inquieta sobre o status quo nas universidades? E o que é que você tenta fazer diferente com células empreendedoras? Eu, quando era graduação, eu era um estudante sempre inquieto, queria estudar, queria aprender vários caminhos, né, vamos dizer assim. O que me inquietava era que a universidade apresentava só uma trilha, né, um caminho. Quando você queria abrir um outro, aquilo era rechaçado, né? Então, é como se você tivesse que fazer graduação, de repente para fazer mestrado, para fazer doutorado. Se você quisesse seguir um outro caminho, outras conexões, ou abrir novos horizontes, aquilo não era bem visto, né? Então, aquilo sempre me incomodava. E nos Células Empreendedoras, tanto é que o nome é plural, porque é um nome que dá sentido de rede, né? Porque é de gerar múltiplas conexões para o estudante, para que o estudante possa ter múltiplas oportunidades e múltiplos caminhos, né? Não que o caminho universitário não seja relevante, mas se a gente alinha o caminho universitário, há também um caminho das empresas, da inovação, das trilhas de investimento. Então, eu acho que tudo isso tende a fundir-se, né, em oportunidades de vida melhores. Faz sentido ou não? Faz todo sentido, amigo. E eu acho que hoje em dia as universidades já estão reavaliando as suas formas de atuação, né? E estão passando a seguir esses caminhos que você desbravou, por exemplo. Professores como você desbravaram, né? Então, muito bacana mesmo. Até a Universidade de Pernambuco, onde eu estou, agora, por exemplo, a gente já tem um programa de Open Innovation com empresas, né? Ou seja, as empresas participando da universidade. A gente agora está levando eles para a Campus Party, né? Para a Campus Party Nordeste, que é uma amplitude já de conexões lá dentro. E acabei de ter uma reunião sobre a gente fazer uma jornada Deep Tech aí, que tem tudo a ver com o seu podcast, né? Que é trabalhar com startups focadas na ciência, né? Ou seja, transformar a ciência em inovação. Então, eu acho que os caminhos estão mudando e essas múltiplas conexões, elas são necessárias nesses novos caminhos, entendeu?
Pois é. Os mapas do século XXI ainda estão sendo escritos, né, amigo? Então, esses novos caminhos são muito necessários. Genésio, sobre a Campus Party, você pode explicar um pouco para os meus ouvintes sobre o que é exatamente a Campus Party e quais as oportunidades para pessoas de startups, por exemplo? A Campus Party é o maior festival, né, de tecnologia e empreendedorismo do mundo. Ela ocorre em vários países e nesse ano a gente está fazendo a maior edição no Brasil. A gente já fez Brasília, Piauí, São Paulo, está fazendo agora, né, Campus Party Nordeste, aqui na Arena Pernambuco, de 4 a 8 de setembro. Depois vai fazer Manaus, Goiás. Então, assim, é um festival que tem crescido ao longo dos anos, sobretudo agora, depois da Covid, está reaquecendo esse interesse do público por eventos presenciais. E eu sou muito feliz e honrado de ser embaixador do evento, né? Fui convidado para fazer a curadoria do espaço de startups aqui na Campus Party Recife, e de lá não parei mais. Eles me chamaram para São Paulo, aí depois, como a pessoa não podia ser curador de vários eventos, criaram esse papel de embaixador. Hoje, como embaixador, eu posso representar o evento e fazer um podcast aqui com você, por exemplo. Muito bacana. E, digamos, por exemplo, eu sou de uma startup que está ouvindo nesse momento o podcast. Como uma startup pode se beneficiar ao participar do Campus Party Recife, que é quando mesmo que você falou que vai ocorrer? 4 a 8 de setembro. E só o seguinte, lembrando que é um evento muito focado em tecnologia de uma forma ampla, é focado em ciência, porque às vezes eu falo muito de startups porque eu sou embaixador da área de startups, de empreendedorismo, mas é importante dizer que o evento é muito grande em robótica, é muito grande em cultura médica, é muito grande em cultura de games, né? Tem ótimos palestrantes, então assim, é um festival incrível para quem quer se inserir ali nas novidades que existem em tecnologia, né? E dentro dessa visão, lógico, as startups também fazem parte e a gente tem aí a participação muito grande do Sebrae Nacional, podendo financiar ou apoiar a gente dentro do programa. Então, a gente está ali com um programa do Sebrae dentro da Campus Party chamado Startup 360. E nesse programa, a pessoa, um participante, pode tanto criar uma startup durante o evento, se chama, o nome do produto ou do serviço se chama Maratona de Negócios. Então, através da maratona, você entra lá com uma ideia e transforma uma ideia em negócio, uma pesquisa em negócio, algo que está prototipado numa determinada disciplina. Você vai lá em 3 dias, transforma aquilo numa startup. E se você já for uma startup, ou seja, se você já tem ali um produto a ser exposto, né? E você ali já não é tipo algo que está começando em ideação, você já tem um protótipo, você já tem um modelo de negócio, então você pode se candidatar a ser uma startup que a Campus impulsiona. Então, isso, ele se cadastra no Startup 360. E aí, se ele se cadastra no Startup 360, ele vai ganhar stand com mentoria, né? E trilhas de capacitação para colocar essas startups no próximo nível. O que a gente chama de próximo nível é acesso a recursos, né? Que pode ser de investidores ou de taxa de subvenção. Então, a gente trabalhou essa linha de conexões para que as startups mudem de nível através da Campus Party. Fantástico. Uma pessoa que está interessada, onde é que ela se inscreve, por exemplo? Como é que ela acha qual é o site? Vai no site, né, da Campus Party, aí tem o item programas, aí dentro do item programas você vai encontrar Maratona de Negócios e Startup 360. Na maratona, só precisa ser o CPF, é só o nome, não precisa ter a ideia ainda. Agora, no 360, você tem que cadastrar o descritivo da tua solução, o problema que você resolve, a tua equipe, e colocar ali um pitch inicial para a gente avaliar. Porque são 56 startups apenas que vão ser selecionadas. Então, você precisa cadastrar bem essas informações para você ser uma das selecionadas, né? É interessante, Ed, que nesse espaço a gente não está só ofertando só uma exposição de startups.
eu me preocupei muito, desde que eu assumi essa área de 360, de ofertar muito mais do que uma exposição e mentoria, ofertar uma conexão com esses atores do próximo nível. Então, por exemplo, a gente vai ter lá uma sala de negócios, que é um ambiente para que essas startups façam conexões com investidores ou com esses atores do próximo nível. Tá? Você mesmo, por exemplo, já teve várias vezes, foi investido por investidores, às vezes é difícil ter acesso a esse tipo de pessoa, e lá na sala de negócios a gente aprende e faz uma trilha para que você consiga isso. Inclusive, a curadora da sala é uma Venture, né? Que é a Mona Lisa Medeiros. Ela é CEO, ou ela trabalha, ela é gestora, ela é sócia da Dealist, né? Que é uma Corporate Venture Builder. Então, assim, eu acho que não é Corporate Venture Builder, não, é Corporate Venture Capital, né? Porque existe uma diferençazinha entre Builder e Capital. Mas ela vai estar lá como curadora e ela vai trazer também vários investidores para essa sala, para que vocês possam ter acesso a eles. Mas não só, né, os investidores, ele também se preocupa muito com ensinar os empreendedores a captar recursos de editais de subvenção. Então, por exemplo, você que trabalha um podcast para a ciência é muito desenvolvida através de editais governamentais, mas muitos pesquisadores não sabem como captar um recurso do edital. Está aí, ó, o edital da Startup Nordeste, mas poucas pessoas às vezes se submetem, sabem desenvolver, e a gente chama especialistas para ensinar as startups a como captar esses recursos e também ter acesso a esses especialistas que possam ajudar eles depois da campus. Uma baita mão na roda, né? E o melhor de tudo, que eu acho, é que passa a fazer parte de uma comunidade ligada aos células empreendedoras, né? O qual Na eu verdade, participei. Pois não. Na verdade, ali a gente está falando de uma comunidade de várias campus party, né? Você pode muito bem participar de outras campus party. Eu acho que muito mais relevante do que ser uma comunidade dos células, né? É uma comunidade da própria campus party. Você vê que, por exemplo, vai ter sala de negócios em Goiás, teve salas de negócios em Brasília, teve sala de negócios em São Paulo. Em todos esses ambientes teve a maioria dos gestores, dos hubs de inovação, dos investidores presentes. Então, veja que ativo é você participar de uma comunidade. A Campus Party é um evento de comunidade, entende? Então, assim, a gente tem mais de 200 comunidades lá cadastradas, vem comunidades de vários lugares, de vários estados, para participar da Campus. Então, é um evento criado e desenvolvido para desenvolver comunidades, né? Perfeito. Uma baita oportunidade para os empreendedores. O que eu faço, você falou dos células, né? O que eu faço nos células lá é pegar a metodologia que eu desenvolvi nos células e passar a usar essa metodologia lá dentro para criar as comunidades da Campus Party, entendeu? Ou para desenvolver comunidades de empreendedores dentro do evento, criar conexões pós o evento. Então, toda essa minha experiência que eu tive nos células, ele está servindo para que eu possa ofertar novos modelos educacionais para esses outros parceiros que estão cada dia mais chegando, né, para a gente poder ajudar. Pois é. Genésio, o Células foi uma das minhas referências quando eu estava começando, sabe? Há uns 10 anos atrás, você já estava empreendendo esse sonho, né? Essa rede. E nesse sentido, nesse mote dos sonhos, eu queria te perguntar, por favor, qual é o seu sonho para o ecossistema de startups e de inovação de Pernambuco, por gentileza? O meu sonho sempre foi esse mesmo, que me levou a fazer o Células quando eu terminei o doutorado, né, que é gerar múltiplas conexões. Por exemplo, Ed, eu fui um estudante que fui morar na Escócia, né? Passei 2 anos na Escócia. Passei por mais de 10 países, né? Publicando artigos e tal. Depois, fui fazer um programa de educação empreendedora no Mato Grosso. Depois, passei por 7 estados no Ministério da Educação, né? Então, assim, eu advogo
a expansividade. O que é a expansividade? Mostrar e dar oportunidades para as pessoas se expandirem e ir para vários caminhos, né? Eu aprendi isso, inclusive, sendo um dos alunos do sobrinho do Paulo Freire. O sobrinho do Paulo Freire fazia um grupo de pesquisa na Federal sobre Paulo Freire, sobre o legado de Paulo Freire, sobre os estudos de Paulo Freire, e eu participava desse grupo, que basicamente é isso, é educar para libertar, entende? Educar para dar à pessoa uma perspectiva expansiva de vida. Então, eu acho que os ecossistemas devem ofertar a uma pessoa a liberdade, né? E não apenas uma trilha para que a pessoa siga. Porque se você segue uma trilha, por exemplo, se eu sou professor da universidade, como eu sou, eu digo, faça depois um mestrado comigo, faça doutorado comigo, então isso não estaria dentro do que eu estou pregando, entendeu? Porque eu não estou ofertando os múltiplos caminhos ao meu estudante. É a mesma coisa de eu estar querendo que meu filho, minha filha não saia de casa, meu filho não saia de casa, ou não viaje, ou não se desenvolva, ou não saia da minha cidade. É a mesma coisa, porque você só está seguindo, ofertando uma trilha. Então, acho que meu sonho sempre foi esse sonho de liberdade, de ofertar os vários caminhos e deixar que aquela pessoa decida o caminho que ele quer seguir. Educação para a autonomia, né? Já dizia Paulo Freire. É isso aí. Estamos todos precisando. Não existe autonomia, Freire, não existe autonomia, não existe autonomia com um caminho só, concorda? Não tem, não é um caminho. Você bota um caminho só para a pessoa, não tem como ela ter autonomia. Ela começa a ter autonomia quando ela começa a ter mais de uma alternativa e ela pode escolher qual caminho que ela quer ir. Aí ela começa a ter um certo nível de autonomia, entendeu? Pois é. Paulo Freire eterno, né? É o nosso patrono da educação. Genésio, estamos chegando ao fim do nosso episódio e eu agradeço imensamente por você ter feito parte, tá, do nosso episódio, do Startup Ciência, e nos vemos na próxima. Você tem alguma mensagem final para nossos ouvintes? Não, chamar todo mundo para Campus Party Nordeste. A gente está super aberto aí para ter inscrições de startups. Essa semana, né, eu acho que está nos últimos prazos aí para que você se inscreva. Então, vá lá, escreva sua startup. A gente vai estar esperando você com vários mentores muito bacanas, investidores, uma galera massa para que você faça conexões e aprenda muito com o evento. Sem contar que você vai ter ingresso para o evento, então você vai poder participar de todas as ações que tem na Campus, né? O maior festival de tecnologia, então você vai conhecer uma galera muito boa, maker, de robótica, muito ótimos palestrantes, enfim, um grande festival. Vem aí, tá bom? E se a pessoa tiver alguma dúvida, tá aqui, ó, Professor Genésio, aqui, ó, @Professor Genésio é meu contato, tanto no LinkedIn como no Instagram. É só você mandar uma mensagem que a gente tira dúvida sobre a Campus Party, sobre o que você que mais ter, beleza? Beleza. Muito obrigado, Genésio. Muito obrigado a todos. Nos vemos na próxima, pessoal. Valeu, Ed. Até mais.